Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, como todos sabem, hoje é um dia de festa. Nossos pastores não estão aqui com alguns irmãos, porque estão celebrando um casamento. Louvado seja Deus pelas famílias que são estabelecidas por Yahvé. Hoje, nós estamos aqui para falar da porta da vitória. E que símbolo que é a porta? A porta, ela abre para quê? Para uma nova realidade. Talvez você veio por esses 8 meses vivendo dificuldade. Talvez você não entrou ainda por nenhuma porta. Mas eu quero te dizer, o Espírito Santo nos convida nesse mês de agosto a entrarmos pela porta da vitória. Aleluia! E essa porta vai nos levar a uma outra realidade. A porta, ela tem esse símbolo e ela dá acesso. É muito legal, né? Agora que tem essas portas automáticas, não é muito legal? Você chega e a porta se abre para você. Que maravilha! Como é bom quando uma porta está acessível para que nós possamos avançar. E a apóstola Valnice, baseado no livro de Apocalipse, no capítulo 3, ela encontrou aqui 12 portas para que nós pudéssemos ir tendo acesso. E hoje eu estou aqui para iniciar, porque essa porta tem muito a nos ensinar. Gostaria de ler Apocalipse capítulo 3, o versículo 12. Olha a promessa. É uma promessa do Senhor Jesus. Ao vencedor, eu farei coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei também sobre ele o meu nome, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte de Deus, do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Essa porta de vitória, queridos, se nós formos pesquisar vitória, dentro do que nós acreditamos para esse tempo, é o quê? É vencer. Diga, vencer. É você superar um desafio, algo que é dado para você e você fala, eu acho que eu não dou conta. É você vencer um obstáculo, é você vencer o inimigo, vencer uma batalha, vencer um conflito, vencer uma superação. Se nós fôssemos pesquisar e pudéssemos colocar aqui, nós teríamos várias pessoas que tiveram superações. Por quê? Às vezes, um acidente trouxe uma limitação física e a pessoa se superou naquilo. Uma superação também na área emocional. Aí você diz, mas vencer não é fácil. Porque vencer tem um processo. Quando nós falamos, nós estamos entrando na porta da vitória. Isso significa também, que você entrará em batalhas e o Espírito de Yahvé te capacitará para você sair dessa batalha, não como vencedor, mas muito mais que vencedor. Aleluia! Você não vai dizer, eu me superei. Não, você vai sair dessa circunstância numa condição mais do que vencedor, porque é isso que a palavra de Deus garante. E mais que vencedor quer dizer o quê? É tão lindo esse versículo, né? Mais que vencedor. Mais que vencedor quer dizer vencer por um propósito. Diga, vencer por um propósito. Quantas coisas nós já vencemos? Quantas vitórias nós já tivemos? Eu queria que você pensasse aí. Qual foi a sua maior vitória? Pense. A palavra de Deus diz que nós devemos lembrar. Lembra agora de uma vitória que você teve.
Mas essa vitória hoje talvez não te alegre mais. Talvez essa vitória que você teve, você não celebre mais. Mas hoje eu quero dizer para você que todo vencedor, ele tem uma marca. O vencedor, ele é marcado pela fé. Amém? O vencedor, ele é marcado por uma disposição além. E para nós que temos Jesus, nós temos esse alvo de olhar para Jesus, e conforme nós cantamos aqui, Ele é vitorioso, Jesus é vencedor, e quando nós olhamos para Ele, e quando nós queremos ser parecidos com Jesus, nós extraímos a nossa força, a nossa determinação, daquilo que Jesus já conquistou lá na cruz, aleluia. Então, queridos, eu quero dizer para você nessa manhã, que a nossa fé, ela precisa estar firmada em quê? Ela precisa estar firmada em Deus e na sua palavra. Talvez você está aqui hoje e fala, puxa, eu quero entrar na porta da vitória. Já houve campanha para a vitória, já houve busca por vitórias que talvez você não recebeu ainda, ou outras que você já recebeu. Tem um cântico que diz que a nossa vitória, ela foi conquistada lá na cruz por Jesus. Amém? Mas quando nós estamos sendo provados, quando nós estamos diante de uma batalha, quando nós estamos diante de algo que nós não estamos enxergando o final, nós às vezes ficamos desesperados, nós ficamos inquietos, ficamos com medo, ficamos inseguros, a nossa visão fica embaçada. Mas hoje, na autoridade do nome de Jesus, eu quero dizer para você, você vai sair daqui entendendo que há uma palavra de Deus específica para que você tenha vitória sobre a tua vida. Por quê? Porque Jesus Cristo, Ele nos garantiu isso na cruz, aleluia, e Ele já nos deu, Ele já nos deu a vitória sobre o pecado, amém? Nós estávamos condenados com destino ao inferno. Jesus Cristo morreu naquela cruz, e conforme nós lemos aqui, aos vencedores Ele fará que seja coluna no templo, na casa de Deus, aleluia. Olha que bênção, essa é a maior vitória que nós temos. Nós saímos de uma condição de pecadores, condenados, e agora nós temos uma promessa ao vencedor. Isso é para mim, isso é para você, e eu quero declarar isso. Apóstola Valnice falou, e eu fiquei pensando nessa frase: a perseverança é a marca do vencedor. É chique, né? A perseverança é a marca do vencedor. Não, você pode pensar um pouco nisso? A perseverança. Talvez você não é aquela pessoa que tenha perseverado, mas hoje o Espírito Santo convida você a se tornar uma pessoa perseverante, porque uma das características do vencedor é a perseverança. Aleluia! E essa perseverança, ela nos leva a um chamado de fidelidade. Se você é perseverante, você também é fiel. Não é interessante isso? Você conhece alguém que de manhã quer uma coisa e à tarde quer outra? Você conhece alguém que crê quando vai viajar que o Senhor vai o guardar e o proteger, mas quando é para ele trabalhar o mês todo, ele já não crê tanto assim? Você crê, você vê a perseverança quando chega no dia da prova. Agora eu tenho que perseverar aqui nessa matéria, porque eu vou finalizar, é o último dia. Isso é legal quando você está fazendo uma faculdade, né? Não é verdade? Você fala, olha, essa matéria aqui, eu tenho que terminar ela, porque depois eu não vou ver mais. Isso não é perseverança, isso é determinação. É
Você quer se ver livre de algumas coisas. Então é uma coisa inconstante. Mas o que o Senhor está nos chamando como vencedores, para que nós possamos ser perseverantes. Sabe por quê? Porque quando nós temos uma vitória, ela não é decorrente, falar, eu sou vencedor. Você é vencedor do quê? Do que você é vencedor? Se é do pecado, você não pode mais andar de mão dada com o pecado. Porque Jesus morreu para te libertar do pecado. Tem reuniões que as pessoas se reúnem e elas se apresentam e elas dizem o quê? Meu nome é Marta. E eu tenho 5 dias que eu venci. Por quê? Porque a pessoa não tem uma garantia que ela venceu. Então ela fala sobre o hoje apenas. E é tão linda essas reuniões, né? É tão interessante. Mas esse não é o tipo de reunião aqui para essa manhã. A reunião aqui é o seguinte: a tua vitória, ela é estabelecida pelo sangue do Cordeiro, pela vitória da cruz de Cristo. Então não é uma coisa para hoje, não, é uma vitória que vai te levar para a eternidade. Aleluia! Essa fé está escrita em Romanos. Vamos abrir lá, Romanos 8. Esse capítulo de Romanos, ele é muito legal. Mas nós não podemos ler tudo, porque hoje nós temos ainda a ceia do Senhor, que é a base da nossa vitória de fé. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 8, o versículo 37 diz assim: porém, essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia! Portanto, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem coisas da altura, nem coisa da profundidade, nem outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Esta é a nossa fé. O amor de Deus foi derramado. E por que foi derramado? Ele nos dá esse lugar aqui de quê? De mais que vencedor. Aleluia! Amém? Então não é uma coisa, não é uma afirmação para hoje, é uma afirmação até que você se torne coluna no templo, lá no templo de Deus. Olha que maravilha, é uma recompensa eterna. Aleluia. A nossa confiança, ela é baseada no que Jesus fez. A vitória, ela vem pela graça, conforme nós lemos aqui. 1 de João 5:4 fala também sobre isso. Mas nós precisamos usar os princípios da palavra para obter a vitória. Amém? Não é desprezando a lei. A lei é boa, mas a lei, ela vem para dar direcionamento. E quando uma pessoa quebra a lei também quebra ela. A lei é algo corretivo, é algo que direciona. Imagina se nós não tivéssemos a lei para dirigirmos uma cidade como São Paulo. Então a lei, ela nos protege. Mas porém, eu quero dizer uma coisa para todos os irmãos que estão aqui. Que os princípios da palavra de Deus, eles estão acima do que diz as leis que regem o nosso país. Amém? Então, é importante você entender isso, que porque você teme a Deus, porque os princípios de Deus estão sobre a tua vida, não é porque tem um agente te olhando, não é porque tem uma câmera te filmando, não é porque você deve ser legal, porque
você está sendo filmado. Não. É porque você tem os princípios da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz o quê? Que os olhos de Yahvé está onde? Está sobre a terra. Então já há da parte do Senhor um monitoramento, já há da parte do Senhor um cuidado ao teu favor, e muitos têm sido os livramentos que o Senhor tem te dado, coisa que você nem percebe, coisa que você nem imagina que o Senhor te poupou, porque os olhos do Senhor estão sobre a terra. Então é importante nós nos apegarmos aos princípios da palavra de Deus. Amém? Queridos, a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é poderosa. E ela vai cumprir exatamente o que ela diz. Mas hoje, com tantas coisas relativas, quando nós colocamos será, já é uma dúvida. Seria possível? Mas eu quero dizer para você, se nós usarmos os princípios da palavra de Deus, a nossa vitória será certa. A oração também é uma coisa que nos leva a essa porta, a essa jornada de fé. É muito importante. Nós aqui na rede de jovens, quando um jovem vai se casar, nós sempre fazemos o culto da jornada. Por quê? É importante que um jovem saiba o que foi que o outro fez essa caminhada. Então nós chamamos o culto da jornada, aonde aquela moça, ela vai expor o que ela fez no reino de Deus, e o rapaz também. E os dois agora que vão se unir para uma jornada com propósito, saberão que o quê? Essa jornada precisa ser baseada. Se você casou, seu sonho era casar, mas precisa continuar a ser guiado pelos princípios da palavra, porque senão não dá certo. Se o seu sonho era entrar na faculdade, e você entrou na faculdade, mas se você não tiver baseado nos princípios da palavra, sua profissão pode ser apenas um diploma. Mas quando você é guiado por essas verdades da palavra, sabe o que acontece? Tudo na sua vida tem um propósito divino. Aleluia. E a oração, ela nos leva a essa caminhada, ela nos dá força. Sabe quando você não está vendo uma resposta, quando você está diante de uma impossibilidade, quando você está diante de uma injustiça, quantos paralisam? Quantos desmaiam as suas emoções e não querem mais servir a Deus? Talvez você está aqui e fala, não, essa é a última igreja que eu vou, esse é o último culto que eu quero assistir. Por quê? Porque está decepcionado, está paralisado nas suas emoções, porque você não entrou nessa porta, na porta da vitória. Mas eu quero dizer para você, Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã, e Ele está aqui para abrir essa porta, desde que você diga, eu quero abraçar as verdades da Tua palavra, e então eu vou me alinhar ao que a Tua palavra diz. Então, a fé, ela faz nos apropriar. O que é apropriar? Trouxeram-me esse copo de água, mas eu preciso me apropriar dele. Assim é a nossa fé. Nós estamos aqui hoje como igreja, dizendo para você, meu querido, minha querida que me ouve agora,
Ouça o que a palavra de Deus tem para você. Não é uma vitória temporária. Não é hoje sim, amanhã não. O Senhor não brinca de esconde-esconde conosco. O nosso Deus, Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, você que tem uma consulta essa semana, você que tem uma audiência, você que tem algo desafiador, e agora o Senhor é contigo, e Ele diz: olha, se passares pelo vale, eu passarei contigo, se passares pela sombra da morte, eu estarei contigo, eu sou o teu Deus. Aleluia. É desafiador, é muito desafiador, mas é certo que o Senhor está conosco. Aleluia. E quando o Senhor está conosco e nós nos apropriamos dessa palavra, sabe o que acontece, queridos? Nós vamos nos determinar, nós vamos ter força e vamos dizer à nossa alma: ó minha alma, por que você está abatida? Você pode se abater. Você pode, porque você é humano. Você é humana. Mas tem uma coisa: você vai se abrigar no que a palavra de Deus diz. E Jesus disse: olha, eu venci, você também vencerá. Queridos, nós não podemos florear um evangelho de vitórias sem que você passe pela prova, sem que você entre pelo caminho da perseverança, da confiança, de se apropriar da palavra e então o quê? Ser vencedor. Amém? Ser vencedor não depende da oração. Deus pode usar uma pessoa como um canal de bênção fluente e declarar uma palavra para a sua vida. Mas a maior revelação, a maior indicação de vitória está aqui, escrita para mim e para você. Então quando eu pego essa palavra, então eu digo o quê? O Senhor está comigo, não temerei eu o que pode me fazer o homem. 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Isso é o quê? É você passando pela porta do medo, passando pela porta da impossibilidade. E como é isso? É declarando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva e ela será realidade para cada um de nós. Quando nós viajamos de carro e quando a viagem é demorada, as crianças perguntam: está chegando? Falta muito? Não está chegando. Eles saíram tão empolgados para aquela viagem, mas conforme o carro vai andando, vai dando uma agonia, vai dando um desespero, que eles até esquecem para onde que está indo. E até reclamam: eu não devia ter vindo. E assim nós fazemos, querido, na caminhada cristã. Quando é aqui no domingo, nós saímos daqui alegre, mas nós temos um percurso a fazer, nós temos uma estrada a seguir, e nós não queremos passar por esse processo. Mas eu quero dizer para você, que nesses 52 dias, que esta igreja está declarando: o Espírito de Yahvé passa conosco, o Espírito Santo vai nos guiar nesse trajeto. O Senhor vai trazer alívio nesta caminhada e você vai desfrutar da presença do Espírito Santo. Isso é uma promessa. Amém? Isso é uma promessa. Por quê? Porque por causa da palavra, ela faz de nós, sabe o quê? Termos uma fé inabalável. Nós perseveramos porque a palavra de Deus nos garante. E quantos aqui, se a gente pudesse abrir esse microfone e falar aqui, diga uma vez na sua vida que você teve que buscar força no Senhor. Eu nunca vou me esquecer.
o dia que eu fui visitar a minha mãe estava internada. Quando eu cheguei lá para a visita, a recepcionista disse: olha, a senhora pode se dirigir a tal lugar. E eu fui naquele hospital, já sabia, eu falei: a minha mãe deve ter morrido. Foi ruim? Foi, mas piorou, pode piorar ainda, sabia? Quando eu cheguei naquele abençoado daquele lugar, ela falou: olha, precisamos de alguém que reconheça o corpo. Eu falei: puxa, minha mãe morreu, eu ainda tenho que reconhecer que ela morreu? Aquilo para mim foi uma coisa tão difícil de fazer. Foi um momento tão difícil. E que coisa triste, né, queridos? É um protocolo horrível. É horrível. Porque eles não te preparam. Eles simplesmente abrem uma gaveta e você olha se é aquela pessoa. Gente. E nesse caminho, ela me deu os aventais, as luvas, para entrar no necrotério. E eu estava ali sozinha naquela hora. E eu, em meio ao choro, eu pude falar essa palavra tão verdadeira. A minha mãe combateu o bom combate, guardou a fé. E agora só resta a coroa que o Senhor Jesus vai dar. Esse versículo para mim, ele foi um divisor de água. Porque naquela hora que eu não tinha ninguém ali comigo, eu estava só naquele hospital, era uma coisa que eu tinha que enfrentar, era uma burocracia do hospital, era uma determinação, mas para mim era um momento de fragilidade, era um momento difícil. A palavra de Deus foi uma âncora, e quando eu olhei ali que eu vi a minha mãe sem vida, se tem coisa feia, é um ser humano sem o fôlego de vida. É muito triste. Quando eu olhei a minha mãe ali, morta no caixão, eu pude dizer: combateu o bom combate e guardou a fé. Queridos, que privilégio é se no dia da tua morte alguém dizer: olha, ela combateu o bom combate, mas ela guardou a fé, embora tendo pouca força, não negou o meu nome. Aleluia. É isso que faz de nós um vencedor. Aleluia. É a palavra de Deus. Na hora mais difícil, como na hora mais feliz da tua vida, o que faz você vencedor. E aí eu posso dizer para vocês aqui hoje: foi muito difícil, mas essa palavra foi uma verdade. Eu consegui falar: essa é a minha mãe. Pode enterrar, pode fazer o óbito. O Espírito Santo e a sua palavra gera em nós, sabe o que? Resiliência. E o que é resiliência? É você se adaptar, mesmo em meio a uma dificuldade, mesmo em meio a uma diversidade, algo que você fala: e agora? E agora a palavra de Deus, ela é a âncora que firma a nossa alma e diz: olha, continua. Você está diante de um desafio, você está diante de uma dificuldade, você vai passar pela porta da vitória. Como? Se apropriando da palavra de Deus. Não tem outro caminho, não tem outra forma. Amém? Quantos estão aqui e querem ser vencedores? Eu quero. Nós vamos agora nos expor à ceia do Senhor. E é uma oportunidade de você, querido, falar: meu Deus, e que essa palavra da ceia que vai ser ministrada, esses elementos que vão ser distribuídos, você pode participar aqui e sair curado. Você pode participar da ceia hoje e receber paz. Você pode sair daqui transformado se você falar: eu decido passar pela porta da vitória. Não fuja, não saia do lugar que você está, porque Satanás é estrategista para dizer o que vão falar de você. Você vai ficar envergonhado, ficou chato, deu ruim nada, não deu ruim nada. Sabe por quê? Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E aí aquela dor, ela torna um testemunho.
aquele problema, as pessoas vão olhar para você e falar: mas você venceu, você está com uma cara de vencedor, você tem uma postura de vencedor. Por quê? Porque o Espírito de Yahvé está sobre a tua vida. Amém? É crendo nessa palavra. Eu gostaria de chamar o pastor Pedro e a pastora Graça, que eles vão nos conduzir a esse momento tão importante de nos apropriarmos da coisa mais preciosa, que é essa mesa de aliança, essa mesa de cura, essa mesa de renovo. Oh, aleluia! Xerebalaba, xorebalaba. Oh, Pai, nós queremos entrar por esta porta, aleluia.